Olá, ouvintes da Rádio Tech Teens, tudo bem? Meu nome é Laísa Bonfim, eu sou estudante de Administração da ETEC Professora Maria Cristina Medeiros. E hoje, eu que vou ser a apresentadora de mais um quadro aqui na rádio. Bom, hoje trataremos de um assunto muito interessante, que são as profissões relacionadas às ciências biológicas. Para conversar um pouquinho mais com a gente, esclarecer todas as nossas dúvidas, convidamos alguns profissionais mais que especiais e importantes. Para responder essas perguntinhas, chamamos Giovana Queiroz, uma excelente profissional da área, que vai nos explicar tudinho. James Watson e Francis Crick, já ouviram falar? São biotecnólogos, mas afinal, o que é um biotecnólogo? Qual é a sua formação e com o que ele trabalha? Oi, gente, obrigada pela oportunidade de estar participando dessa conversa aqui com vocês hoje. E, bom, de um modo geral, na área da biotecnologia, a gente trabalha com a aplicação dos conhecimentos químicos e biológicos e de novas tecnologias, principalmente nas áreas da saúde, de alimentos, da química e na parte ambiental também. Então, a gente costuma dizer que esse profissional é multidisciplinar, porque ele precisa ter um conhecimento de diversas áreas diferentes, como a biologia e a informática, principalmente, além da química, da física e da estatística também. Então, na parte da atuação da profissão, as áreas que envolvem alimentos e melhoramento genético, por exemplo, que é a área onde eu atuo, são muito tradicionais, mas os estudos ao meio ambiente também vêm se destacando bastante. Quanto à formação profissional, se você tem interesse nessa área e tem vontade de exercer, existe a opção da habilitação em bacharelado, que tem uma duração média de 4 anos, ou fazer o curso tecnológico, que tem uma duração média de 2 anos. Ah, sim. Acho que essa parte ficou muito clara para todo mundo, Giovana. Mas afinal, onde ele pode trabalhar e aplicar todos esses conhecimentos? Então, como eu expliquei anteriormente, o biotecnólogo é um profissional que desenvolve conhecimento em diferentes assuntos. Por isso, a carreira dele é muito ampla, ele pode atuar em várias funções, principalmente o que envolve pesquisa e desenvolvimento. Então, ele pode trabalhar fazendo pesquisas sobre o uso de micro-organismos na produção de bens e produtos úteis ao ser humano, pode pesquisar os efeitos de medicamentos e substâncias químicas em células humanas, pode estudar e trabalhar na produção de vacinas e medicamentos, desenvolver maneiras de combater os micro-organismos e bactérias prejudiciais, pode desenvolver processos biotecnológicos para o aprimoramento da agricultura, etc. Claro que essas são só algumas das principais atribuições, mas eles também podem atuar em outros setores, como controle de qualidade e análise de materiais, desenvolvimento de cosméticos, área comercial e marketing, assuntos regulatórios, melhoramento de bioprocessos, pode ser um consultor científico e também pode trabalhar no que envolve a bioinformática. Nossa, sim, são muitas áreas mesmo. Mas ainda fiquei com duas perguntinhas, as últimas. Como que é o mercado de trabalho para esses profissionais? E geralmente, qual que é a média salarial para um biotecnólogo? Bom, o mercado para esse tipo de profissional está aquecido, vamos dizer assim. Ele continua crescendo, porque a biotecnologia é utilizada em quase todos os processos de produção de alimentos, bebidas, vacinas, medicamentos, enfim. Sendo que as indústrias alimentícias e farmacêuticas são as que mais contratam profissionais dessa área. E a média salarial é bastante variada, então nas indústrias como a química, a farmacêutica, a cosmética, a alimentícia, está entre R$ 3.500 e R$ 5.000. Já nas empresas de pesquisa e desenvolvimento, entre R$ 2.500 e R$ 4.000, e nos laboratórios de R$ 1.500 a R$ 3.000. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre biologia forense. E quem vai conversar com a gente vai ser a Lavínia. Eu tava aqui pensando, e quem trabalha com biologia forense faz o que exatamente? Olá! Bom, a biologia forense é uma área em que se aplicam os conhecimentos da biologia para resolver crimes. Nós trabalhamos lado a lado com a polícia, achando e analisando material que pode ser fundamental para uma investigação. Dentre as áreas da biologia, destaca-se nesse tipo de trabalho a genética. É através dela que realizamos análise de DNA e, consequentemente, identificamos a quem pertence o material biológico. O DNA é, sem dúvidas, o grande revelador de crimes. Todos os vestígios biológicos podem ser usados, tais como fios de cabelo, células da pele presentes na unha da vítima, sêmen, plantas ou até mesmo insetos que estão visitando o corpo. Ah, sim, muito bom saber isso. Mas será que você pode dar algum exemplo para a gente, tipo, na prática, como que funciona? Bom, imagine uma situação de homicídio em que houve uma luta antes da morte da vítima. Vamos supor que em sua unha seja encontrada a pele do agressor. Através de um estudo genético,
conseguimos identificar de quem é aquele material biológico. A pele seria, então, uma prova desse crime. Agora, é verdade que existem outras áreas dentro dessa biologia? Se sim, quais? Existem várias áreas dentro da biologia forense, como entomologia forense. A entomologia forense é a parte da biologia que analisa a presença de insetos e outros antrópodes nos locais dos crimes. Geralmente, nesses casos, tentamos entender o processo de decomposição de um cadáver, para identificar há quanto tempo o crime ocorreu. Além disso, identificamos as espécies de antrópodes que ajudam a determinar o local onde tudo aconteceu. Toxicologia forense. O objetivo é analisarmos substâncias que podem ter relação com um determinado crime. Nesses casos, nos preocupamos em coletar dados presentes em órgãos e fluidos corpóreos e analisar as substâncias suspeitas. Bom, a importância da biologia forense é que analisamos vestígios biológicos que permitem identificar com precisão a identidade de uma pessoa ou mesmo se um indivíduo esteve em determinado local de crime. Em casos de estupro, colhemos materiais biológicos no corpo da vítima ou no local do crime. A comparação do perfil genético dos materiais biológicos obtidos na vítima ou no local de crime com amostras de um suspeito pode identificar a autoria ou inocentar o suspeito. Bom, agora eu vou conversar um pouquinho com o Sandro e ele é especialista em biossegurança. Falando em biossegurança, vocês sabiam que aqui no Brasil quem começou com esse conceito foi o senador Dr. Marco Antônio Maciel? Olá, eu gostaria de primeiramente estar agradecendo por esse convite de estar aqui, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos sobre a área que eu estou atuando no momento, né? Que é a biossegurança, porque como vocês sabem, eu sou especialista em biossegurança. Então, primeiramente, vamos começar pelo o que é a biossegurança. Basicamente, a biossegurança são medidas que buscam minimizar os riscos que provêm de determinada atividade. Esses riscos não são apenas aqueles que afetam o profissional que está desempenhando a função, mas sim todos aqueles que podem causar danos ao meio ambiente ou à saúde das pessoas, né? Em respeito aos profissionais de saúde, a biossegurança ela preocupa-se com instalações laboratoriais, as boas práticas em laboratório, os agentes biológicos aos quais o profissional está exposto e até mesmo a qualificação da equipe de trabalho. Ela é muitíssimo importante, porque nesses locais existe a frequente exposição a agentes patogênicos, além de riscos físicos e químicos. Já ouvi uma vez umas pessoas falando que biossegurança dificulta o trabalho. O que você acha sobre isso? Ah, sim, já ouvi muita gente falar isso, mas eu particularmente não acho que dificulta nada, até mesmo porque são algumas medidas que devemos tomar pro nosso próprio bem, entendeu? Pro bem da população, pro nosso próprio bem. Então eu não acho que seja algo que dificulta, não. Acho que é só seguir direitinho que fica bem mais fácil. Ah, sim, muito bom. Mas em relação à prática, o que ela diz? Então, uma das normas diz a respeito da higienização das mãos, na qual elas sempre devem ser lavadas antes do preparo e da administração de medicamentos e do manuseio do paciente. Por mais que ela seja tão simples, é uma das medidas que mais evitam a propagação de doenças. A biossegurança também diz que os profissionais de saúde devem ficar atentos aos seus equipamentos de proteção, tais como seus jalecos e aventais, que devem ser usados apenas em locais de trabalho, nunca em contato com pessoas ou carregando crianças. E mesmo com esse atento, com essa recomendação, tem muita gente que anda por aí de jaleco, com a luva descartável, e isso não pode de maneira alguma, porque você pode estar transportando em seus equipamentos agentes patogênicos, entendeu? Para fora da unidade de saúde. Isso é bem perigoso para a saúde das pessoas. Também é recomendado que os profissionais de saúde tenham a sua carteira de vacina atualizada. Isso é muito importante, porque eles vivem em exposição frequente com agentes patogênicos. Então as vacinas são uma das melhores formas de prevenção contra doenças infecciosas. Uma última perguntinha só para fechar. Você conhece algum caso de acidente causado pelo despreparo em relação à biossegurança? Eu, como especialista em biossegurança, já tive muito contato com vários acidentes, já vi vários acidentes causados por falta da biossegurança. Mas eu vou usar aqui como exemplo um bem conhecido, que é o caso do Césio 137, que foi em Goiânia. A biossegurança também recomenda o descarte adequado dos seus equipamentos, tais como a luva, né? A luva deve ser descartada em local adequado. E esse acidente do Césio 137, ele foi dado através de um aparelho de radioterapia que foi abandonado em uma clínica desativada.
Esse descarte, que foi inadequado, causou consequências graves à população que ficou exposta a uma radiação, entendeu? Então, isso foi um despreparo com a biossegurança, porque se tivesse sido descartado de maneira adequada e não abandonado naquele lugar, teria evitado muito, mas muita coisa. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Giovana Cristina e ela trabalha na área de bioprospecção. O químico Nicholas Lemery foi um importante nome dentro dessa área. Agora, Giovana, conta um pouquinho pra gente sobre o que é isso. Oi, gente. Oi, Laísa. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter sido chamada aqui para falar sobre esse tema na rádio. Bom, e eu vou falar sobre a bioprospecção. Ela é uma das maneiras de se extrair o valor econômico. E ela pode ser entendida como busca sistemática por organismos, genes, enzimas, compostos, processos e partes provenientes de seres vivos, que têm um potencial econômico e eventualmente levam ao desenvolvimento de algum produto. E essa bioprospecção, ela pode ser dividida em 3 partes. Ah, sim, ela pode ser dividida em 3. Nossa, mas conta um pouquinho pra gente, quais seriam elas? Então, Laísa, respondendo a sua pergunta, a bioprospecção ela é dividida em 3 partes: a prospecção química, a prospecção genética e a prospecção ecológica. Bom, a prospecção química ela é uma das mais populares e ela tem como objetivo a busca de informação química presente nos compostos produzidos pelos seres vivos, como meio de comunicação, defesa e intercâmbio de informações. A genética ela é a prática do melhoramento de cultivos e ela tem feito um uso constante da bioprospecção, levando à descoberta de tecnologias de fitomelhoramento através da transferência de genes e resistências e outras características de interesse para o aumento da produtividade. Além de tudo, ela é uma prospecção que permite também o melhoramento animal, que é a introdução de genes de uma espécie em outra e leva à produção de substâncias de interesse em um nível maior de facilidade da manipulação. Bom, e por último, a prospecção ecológica, ela é a observação das relações dos seres e dos outros seres com um meio que pode levar à informação de extrema importância para a bioprospecção. Ela é o descobrimento de vários antibióticos a partir da observação das interações entre os micro-organismos e principalmente fungos e bactérias. Nossa, muito bom saber isso. Mas e esse processo? Ele não prejudica o meio ambiente, certo? Bom, então, Laísa, essa questão de prejudicar o meio ambiente ocorre a falta de legislação dentro das áreas e leva a debates acerca da forma como essa biodiversidade deve ser explorada, sem levar às extinções dos recursos ou até prejuízo ao país em que são encontrados. Uma vez que a empresa do ramo se interessa pelo patente daquilo que for descoberto, há uma discussão sobre o caráter público dos recursos naturais e por que não se pode permitir, portanto, a sua privatização. Contanto que muitas pessoas têm opiniões diferentes. Uns consideram como sendo uma grande fonte de divisas para os países ricos em biodiversidade sob um regulamento apropriado, e outros até mesmo consideram um caminho para a extinção de várias espécies vegetais e animais, no caso uma exploração não regulamentável e não sustentável. Tanto que um dos problemas mais graves pode ser associado à falta de legislação efetiva nesse campo. Agora, quem vai tirar as nossas dúvidas e contar pra gente como funciona a área é o farmacêutico Hector. Luiz Manuel Queiroz foi um importante nome aqui no Brasil da farmácia. Agora, Hector, conta um pouquinho pra gente o que acontece na farmácia? Olá, primeiramente queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E, bom, eu vou falar um pouco sobre a farmácia e o profissional que é o farmacêutico. Bom, primeiramente, para ser um farmacêutico, você precisa ser capacitado para ter uma visão completa e crítica em relação à ação dos medicamentos. Tendo em vista que o farmacêutico tem que conseguir avaliar a eficácia de um fármaco, assim como atuar junto ao contexto social e psicológico do paciente, para que o tratamento tenha o resultado esperado. Bom, vale lembrar também que definir o que é ser farmacêutico não é uma tarefa assim tão simples, uma vez que a profissão tem uma ampla atuação dentro do setor da saúde. A descrição mais completa e atual que pode ser encontrada está nas novas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em farmácia, que traz no documento: o farmacêutico é profissional da área de saúde
com formação centrada nos fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, e de forma integrada, com formação em análises clínicas e toxicológicas, em cosméticos e em alimentos, em prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Nossa, muito interessante. Mas quais são as atividades que os farmacêuticos atuam no dia a dia? Bom, essa é uma ótima pergunta. Direto várias pessoas me fazem. As atividades do cotidiano do farmacêutico podem ser separadas em atividades clínicas e não clínicas. Começando pelas não clínicas, o profissional farmacêutico tem a função de aquisição e monitoramento do estoque, recebimento, armazenamento e conservação dos medicamentos, fracionamento de medicamentos, manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, intercambiabilidade de medicamentos. Essas são algumas das principais funções não clínicas que o profissional é exigido a ter como competência. Já as atividades clínicas que o profissional é exigido são estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente, tentar desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde, participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, em doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo para que o mesmo tenha condições de realizar o tratamento e alcançar os objetivos terapêuticos. Nossa, muito bom saber de tudo isso. Agora, será que você poderia explicar para mim e para os ouvintes o que é a farmacoterapia? Bom, a farmacoterapia consiste em uma entrevista de curta duração com o paciente com o objetivo de educar sobre seu tratamento, identificar problemas com a falta de adesão, efeitos adversos, interações medicamentosas, uso de medicamentos desnecessários ou incoerência, e, se for o caso, realizar intervenções clínicas. Infelizmente nosso programa vai chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os profissionais maravilhosos que tiraram um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente sobre esse assunto que eles trabalham no dia a dia. E agradecer também a todos os ouvintes que ouviram até aqui, muito importante para nós a sua audiência. E é isso, um beijo e até o próximo programa.